Olá, bom dia. Vamos dar continuidade ao segundo vídeo sobre alienação parental e as consequências nas crianças e nos adolescentes. Para quem não me conhece, eu sou Luciane Santos, terapeuta, pedagoga e escritora. E falo em nome do Instituto EVA, onde ajudamos muitas mulheres com as patologias psicossomáticas, certo? Então vamos lá, quais são as consequências, os sinais que esta criança e este adolescente pode apresentar? Ele pode apresentar raiva, dos pais, do ambiente ali familiar em que ele está vivendo, despertando muitas vezes assim aqueles sinais de revolta. É quando um pai vem buscar, por exemplo, a criança, o choro é frequente, ela não quer ir com esse pai, não quer ir com essa mãe, ela faz muita birra, então você vê que é uma consequência às vezes do que ela está vivendo ali naquela situação. Insegurança profunda, vai despertar um medo dela, aquela criança que de repente ela pode até ficar tão apegada que ela não quer sair de perto daquele pai ou daquela mãe, né? Tem medo de tudo, tem medo, às vezes ela vai numa festa, ela não quer nem interagir, nem brincar com outras crianças, nem participar, né, da festa, daquela convivência harmoniosa ali, porque ela não está bem consigo mesma, o emocional dela está muito abalado, então ela não consegue interagir. É a criança e o adolescente que ele vai apresentar baixo rendimento escolar, porque ele não vai ter foco, ele não vai ter concentração, ele vai ter uma dificuldade de compreensão daquele conteúdo que o professor está repassando, vai despertar uma ansiedade nela, tá? Muito grande em todos os fatores, medo daquele futuro, medo de conhecer pessoas. E um fator que às vezes pode os pais, os familiares levarem essa criança e esse adolescente a praticar é a interação nas redes sociais com pessoas desconhecidas, porque daí ela encontra nesse percorrer do caminho alguém que ela pode desabafar e falar alguma coisa, mesmo que ela não conheça esse indivíduo que está lá do outro lado. Olha a gravidade do assunto. Por isso que a gente fala, alienação parental é crime. Tá? Por quê? Porque ela pode levar esse indivíduo a ter atitudes e fazer coisas, né? Digamos, ela está interagindo com uma pessoa com um desconhecido na rede social. Esse desconhecido, ele tem más intenções com essa criança e com esse adolescente. E ele começa a atingir, essa criança começa a despertar, começa a falar uma coisa ou outra, começa a dizer, na minha casa não tá bem, meus pais só brigam, se eu não existisse é melhor. E ele começa a atingir, né? O psicopata lá do outro lado, ele vai começar a trabalhar essas questões até ele poder interagir de uma forma, né, que vai ser benefício para ele. Então, olha os cuidados que a gente tem que ter com isso também. Estar sempre vigiando as redes sociais, né, dessas crianças e desses adolescentes que acabam apresentando essas questões que eu falei, da insegurança, da falta de confiança, do isolamento social, né, do baixo rendimento escolar que ele está tendo. Então, a gente percebe assim que o leque de consequências, tanto no momento presente quanto no momento futuro, né? A gente vê jovens e adolescentes ao tempo todo, inclusive crianças, às vezes tentando contra a própria vida. Por quê? Porque ele já não aguenta mais escutar as discussões, ou ele estar envolvido de ver o pai falando da mãe, ou a mãe falando daquele pai, né, envolvendo ele nas questões que não cabe a ele, certo? Que não foi ele que pediu para estar ali naquela situação, e acabam ambos envolvendo aquele indivíduo, aquela criança e adolescente, como se ele fosse a causa do problema, gente. E daí ele gera um problema ainda maior para esse indivíduo. Daí essa criança lá na frente, ela começa a apresentar, o jovem começa a apresentar automutilação, começa a apresentar outras consequências graves, tentando contra a própria vida. Teve o caso de um cliente, né, de um paciente, do qual ele já não aguentava o pai e a mãe brigar pelos bens materiais por estarem separados, e ele já tinha tentado contra si pela segunda vez, e ele tem, né, apenas, na época lá, ele tinha apenas 9 para 10 anos. Então, vocês vejam as consequências que isso pode causar na vida de um indivíduo. Ele perde completamente a autonomia,
Então você veja que ele vai, com o passar do tempo, o que gera no psicológico dele, até, né, na parte física também, porque pode desencadear doenças e outras coisas que vão despertar no físico desta pessoa, né, desse indivíduo, lá na frente. E também ele vai, com o tempo, perder a capacidade de responder por si próprio, de responder pelos seus atos. Então vocês estão percebendo o quanto isso é devastador na vida dos filhos? Então tem que ter muita consciência em relação a isso, saber bem aquilo que a gente escolhe para si, né, para os relacionamentos que a gente escolhe, e saber que quando você é um pai ou uma mãe, você tem que saber separar as coisas, você tem que saber resolver as suas questões sem envolver os demais ali como uma forma de defesa sua, porque muito pai e muita mãe, ele usa o filho ou a filha contra, né, contra aquilo ali que a revolta dele. Ele não está bem emocionalmente e ele envolve a paternidade que ele tem, a maternidade que ela tem, ou até dos demais parentes, um avô também começa a jogar um monte de coisas para aquele, né, eu digo lixos emocionais ali na cabecinha daquela criança e daquele adolescente, envolvendo ele nas situações que não cabe a ele resolver, porque não é de responsabilidade dele, certo? Então, a gente tem que prestar atenção em todas essas situações quando a gente está num relacionamento e o que a gente quer antes de fazer as nossas escolhas, para que a gente não tenha que depois passar por situações ainda piores e ver aí consequências graves com os nossos filhos, tá certo? Então fica essa dica aí da terapeuta Lu, espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, sigam-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube, para que nosso canal cresça e que nós possamos estar trazendo cada vez mais informações para vocês, tá? Um beijo grande. Quem tiver perguntas para fazer, pode deixar aí as perguntas. Quem tiver sugestões de assuntos também que queiram que sejam mais abordados pela terapeuta Lu, a gente está aí para satisfazer e ajudar os que precisam, tá certo? Um beijo grande e até o próximo vídeo.